Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito, dessa vez comentando com vocês algumas novidades que nós passamos a ter em relação à medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Vale lembrar que o próprio texto da lei, o próprio texto do Código de Trânsito Brasileiro, ele acabou sendo modificado em 2022 pela Lei 14.440. Essa lei alterou, dentre outras coisas, a medida administrativa prevista no inciso 5 do artigo 162 do CTB, que era a infração por conduzir o veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias, que previa o recolhimento do documento de habilitação. Como isso já vinha sendo discutido no judiciário há algum tempo, ou seja, para que o agente recolher a carteira se aquele documento em tese não serve mais para dirigir, mas serve como documento de identificação pessoal. Então houve uma alteração no próprio texto do Código de Trânsito Brasileiro que passou a prever somente a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de um condutor. Ou seja, se o condutor está com a habilitação vencida há mais de 30 dias, ele vai ser autuado por isso, afinal de contas ele estava dirigindo e não poderia, porque os exames médicos venceram. O veículo vai ficar retido, só sai dali quando um condutor regularmente habilitado se apresentar, mas o agente não recolhe mais o documento de habilitação desse condutor. Essa é a mudança que nós tivemos aí ainda no ano de 2022. Inclusive, tem um outro vídeo nosso que a gente fala melhor sobre o tema. O link vai ficar na descrição desse vídeo se você quiser entender melhor essa mudança. E aí, no finzinho de 2022, nós tivemos a publicação da resolução número 985. Essa resolução, que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2023, é o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o MBFT, que substitui o documento anterior, a norma anterior, que era a resolução número 925 de 2022. Nas disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, existe ali um entendimento que já vinha sendo defendido por muitos especialistas na área, de que o documento de habilitação, mesmo em outros casos ali em que houvesse previsão de aplicação da medida administrativa de recolhimento desse documento, ele não fosse aplicado. Exemplo, infração por não usar o capacete, ou seja, o motociclista está lá, não está usando o capacete, foi abordado pelo agente, a previsão é a autuação, por falta de capacete, e o recolhimento do documento de habilitação. E aí o veículo poderia ser liberado se outro condutor se apresentasse com um capacete. Então, com as mudanças, nesse caso, o agente autua e libera o próprio condutor sem recolher o documento de habilitação, desde que ele resolva a situação, que é arrumar um capacete ali, colocar um capacete de segurança para que ele possa seguir viagem. Então, de acordo com as disposições gerais do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, quem recolhe o documento de habilitação é a própria autoridade de trânsito para fazer cumprir ali as penalidades de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação quando forem aplicadas essas punições. Ou seja, se o condutor tiver o documento físico, a autoridade de trânsito vai notificar esse condutor para que ele entregue a carteira e cumpra a penalidade de suspensão, por exemplo, alcoolemia. Então, sendo aplicada a suspensão do direito de dirigir, recolhe o documento dele. Se o documento for em meio digital, então a própria autoridade vai se encarregar de incluir um tipo de bloqueio administrativo lá no documento de habilitação digital dele para indicar que aquele documento de habilitação ele foi suspenso nesse caso, tá certo? Ou seja, ele não poderia mais estar dirigindo. Só vai ser possível o agente da autoridade de trânsito recolher um documento de habilitação em duas hipóteses. A primeira é se o condutor cometeu uma infração específica, que está prevista no inciso 2 do artigo 162 do CTB, que é justamente dirigir o veículo estando com o direito de dirigir suspenso ou cassado. Então, nesse caso, em se tratando de documento em meio físico, foi abordado pelo agente, minha habilitação está suspensa, sei lá, alcoolemia, por exemplo, e aí o agente da autoridade de trânsito constatou isso, ele me autua e recolhe o documento de habilitação para entregar à autoridade de trânsito responsável pela aplicação da penalidade. E se for um documento em meio digital, está lá no celular o documento de habilitação, a carteira digital de trânsito, já vai estar lá o bloqueio. Então a gente está vendo que aquele condutor está dirigindo suspenso. Então ele autua, mas o bloqueio já ocorreu, só impede que ele saia conduzindo aquele veículo ali, tem que vir um condutor regularmente habilitado para conduzir. Então somente na autuação por dirigir o veículo com habilitação suspensa ou cassada é que o agente da autoridade de trânsito vai autuar e recolher o documento de habilitação se ele for em meio físico. Se for em meio digital, já vai estar lá o bloqueio no próprio sistema. E a outra hipótese, ela está prevista no artigo 272 do Código de Trânsito Brasileiro, que é em caso de suspeita de inautenticidade ou adulteração do documento de habilitação, que é uma coisa incomum, na bem da verdade. Um agente da autoridade de trânsito abordar um condutor e perceber que o documento de habilitação dele foi falsificado ou é falsificado. Então, nesse caso, inclusive, tem que recolher o documento e adotar as medidas encaminhando para a delegacia de polícia para que possam ser adotados ali os procedimentos previstos na legislação para apurar se houve a prática de um crime ali de uso do documento falso
previsto lá no Código Penal, que aí é uma outra história. Então saiba que nas infrações que tem a previsão de aplicação da medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação, o agente não recolhe mais de acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985/2022 do CONTRAN. O agente autua porque houve a infração, mas não recolhe o documento de habilitação, salvo nessas hipóteses que eu mencionei, já que o recolhimento vai ser feito pela própria autoridade de trânsito para o cumprimento das penalidades de suspensão, diretriz e cassação do documento de habilitação. E aí? Ficou com dúvida? Concorda com autos cardeal? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você sabe que aqui no seu canal Sala de Trânsito, a intenção é compartilhar a informação e aprender todo mundo junto. Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.